Olá pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast, agora voltado para Ciências da Natureza, na segunda semana de provas do Enem. Estou aqui com o Alex, representando a Física, tomando seu cafezinho, a Marisa na Biologia e a Vivi na Química, certo? Vou começar do jeito que eu comecei todos os outros podcasts. Principalmente de matemática, eu perguntei assim, ó, por que raios vocês escolheram essa disciplina, essa profissão? Principalmente física e química, não entendo. Me elucidem esse ponto, Alex. Por que tu escolheu física? Foi por É, acaso? Era sonho de infância, coleguinha? é curioso, tá? Mas inicialmente eu escolhi ser professor, tá? O espaço escolar eu já curtia pra caramba como aluno do ensino médio, aí bastava escolher a disciplina, né? E curiosamente eu reprovei numa prova de física no segundo ano do ensino médio e eu tinha que gabaritar a próxima. E aí então eu tive que estudar muito, e o assunto era leis de Newton. E aí como eu estudei a rigor, né, afinco, no segundo ano do médio eu decidi que eu queria fazer física. Então não é aquela resposta um pouco mais automática, tipo, eu era curioso, ou pelas coisas da Mas comigo era assim. natureza. Não, eu era curioso também, mas não foi essa motivação pela física, foi dentro do próprio espaço escolar. Então, uma prova na qual eu tive que me dedicar para estudar mais, e quando eu estudei eu consegui entender um pouco mais o assunto e como funcionavam as coisas também. E passou na prova? Passei, Precisava de quanto? passei De com 10? média de 10. Precisava gabaritar a prova. Assunto leis de Newton. Marisa, e tu, como é que foi? Eu, na verdade, um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu sempre, desde criança, apaixonada por plantas, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por botânica. E eu acabei fazendo agronomia, fiz agronomia e depois já ingressei na sequência no mestrado. E quando eu ingressei no mestrado, eu comecei a dar palestras, me convidaram para dar palestras. E aí eu comecei a dar palestras em cursinhos. E aí, depois de entrar em sala de aula, eu me apaixonei, vi que realmente era aquilo que eu queria fazer, né? Aquele brilho no olho do aluno, né? No início ali da engenharia genética, então a gente vinha trazendo aquelas curiosidades de transgênicos, de plantas, e realmente foi ali que eu me apaixonei pela sala de aula. E tu, Vivi, tem uma história edificante para nós? A minha até é meio parecida com a do Alex, porque eu sempre pensei em ser professora, sempre me identifiquei muito e sempre gostei de crianças. Então, o que eu pensei? Que eu ia amar a educação infantil. Fiz magistério e quando eu fui estagiar com as crianças, eu entendi que eu só gostava de crianças, mas não de dar aula para crianças. E aí foi um baque, porque eu estava no último ano do ensino médio e eu entrei muito em conflito. E nisso, fazendo cursinho, eu conversando com alguns professores, e eu também gostava muito de química, sempre muito curiosa, como o Alex falou, sempre querendo entender os porquês, mas tendo bastante afinidade com matemática também. Então eu estava numa dúvida muito grande entre matemática, ir para as engenharias ou química. Cheguei a cogitar fazer engenharia química, unindo um pouco da matemática com a química, mas bati o martelo para química pensando nessa questão de ser professora, que ainda me chamava muito, embora eu tivesse sido frustrada lá na questão das crianças. E tô aqui, né, apaixonada pelo que eu Deu faço. mais aula para criança. Não dei mais aula Só para pra criança. adolescente, que é bem É o meu melhor, né? público, adolescente, jovens, adultos. Gente, assim, ó, agora partindo para a prova. Os alunos, principalmente aqui no cursinho, quem está treinando bastante, eles tendem a fazer provas dos anos anteriores. Vai fazer a prova em 2025, mas pega o Enem de 2019, 20, 21, 22, 23. Eu queria saber de vocês qual a diferença no perfil da prova de natureza dos últimos anos para agora. Agora está um pouco diferente, a prova se transformou. Como que são as questões agora? Elas são mais conteudistas? Elas são mais integrativas? Como que funciona? Marisa. Na biologia, eu percebo que cada vez mais a prova vem conteudista, assim, cada vez mais. E as questões difíceis, principalmente, sempre vêm com a química ou vêm com a biologia. Então, mais conteúdo mesmo, muito mais conteúdo hoje. E a química, Vivi? Eu percebo também que ela tinha um padrão bastante interdisciplinar, continua tendo, mas ela tá mais tanto interpretativa e na questão de compreensão da linguagem ali da questão, muitas dicas no próprio texto que vão te fazer entender
que conteúdo que eles querem que tu tenha ali, né? Que bagagem que eles querem que tu tenha na questão. Então, ela tá mais conteudista, sim. Antigamente, a gente tinha muita questão falando de meio ambiente, de lixo, abordagens que, se a gente parar para pensar, um aluno que não estudava tanto, que não estava tão por dentro do conteúdo em si, ele conseguiria resolver. E hoje a gente percebe que se ele não tiver uma boa base, uma boa bagagem, ele muitas vezes não sabe nem reconhecer o conteúdo que está naquela questão. Então, ela tá mais conteudista, sim, e interdisciplinar também. E a física, né? A física também, ela sofreu mudanças, mas eu considero que são mudanças positivas, tá? Comparando edições anteriores, essa questão de envolver habilidades e competências sempre forçava as questões de física a contextualizar alguma coisa. E a chance de ter uma questão mal formulada quando tu contextualiza muito e envolve habilidades e competências, ela é muito grande. E como o INEP estava, digamos assim, implementando essa ideia junto com os elaboradores de questões, tem muitas questões de física de edições anteriores que facilmente seriam anuladas, tá? Sim, Se nós tivéssemos um rigor maior. Essas questões de mal formuladas, elas vieram reduzindo o número. Por quê? Foram aperfeiçoando o contexto, de como contextualizar uma questão e cobrar habilidade e competência dentro do assunto. Então, hoje, por exemplo, tem que ter muito cuidado em resolver edições anteriores do Enem. Claro que o estudante tem que realizar as provas anteriores, ele tem que conhecer, mas por isso que o papel do professor é fundamental quando resolve junto também e orienta, porque tem várias questões que poderiam ser facilmente anuladas, por exemplo, tá? Porque força pela questão da abordagem. A questão da abordagem. Mas eu penso que a última edição, exceto uma questão que caiu com rendimento superior a 100%, que não existe, e que foi anulada, gostei, a humildade, né, de anular uma questão que não aparecia há bastante tempo na física, exceto a última prova, se aproximou daquilo que eu considero que os estudantes estudam no ensino médio, tá? A de biologia também, eu vejo muito isso. Hoje está bem mais dentro do que a gente trabalha. Vocês acham que a prova de natureza, ela é uma questão rápida, assim, uma curiosidade minha? Ela é diferente das outras, porque as outras parecem tão mais integradas e casadas e misturadas. Vocês veem que a elaboração da natureza é um pouco diferente? Ela meio que se destaca do Enem? Eu, como aluno, eu sempre tive essa percepção, assim, parece que a natureza dava uma fugida do restante da prova, assim. Não? Pela dificuldade? Não. Então, talvez, assim, não, às vezes pela dificuldade, mas talvez por pontos de tangência, por assuntos que talvez contemplam, né, até a habilidade e a competência, mas o assunto não facilita. No ponto de vista entre física e biologia, acho muito fácil elaborar questões que envolvam, por exemplo, defeitos de visão. Sim. Né? Na química, por exemplo, inclusive física, já aparece isso. Bastante. Aparece, no entanto, que às vezes tu diz, será que essa questão é de química? Não, na verdade ela é de gases. Sim. É que tanto, por exemplo, a física quanto a química estudam a equação de estado de um gás, enfim. Radioatividade, são alguns assuntos que são bem... que são trabalhados nas duas áreas, né? Porque é ciências da natureza. Sim, afinal. a minha próxima pergunta seria sobre isso, que conteúdos que vocês veem que casam bastante, assim, que questões que são bem casadas. Né? Ecologia. Bioquímica também. Eles usam muito abordagens da bioquímica para trabalhar equilíbrio químico, para trabalhar estequiometria, então, de certa forma, eles unem os assuntos, né? Com física tem a parte ali de atomística, que vem a questão de luz e modelos atômicos, né? A parte de radioatividade também, essa parte de gases, pressão osmótica, que daí os alunos também ficam, que a gente trabalha um pouquinho ali na química, claro que na física... Os modelos atômicos. Eu também trabalho muito essa parte de pressão osmótica, na parte de fisiologia, tudo. Sim. Fotossíntese, a gente trabalha bastante física também. Claro. Então, as cores, a absorção, reflexão. Isso. Tem vários assuntos que são permeados, assim, em várias áreas, né? A parte de... Até com a prova de humanas também tem, por exemplo, quando eu abordo a parte ambiental que entra em biologia, o Cris também comenta em aula, né? Sobre chuva ácida, sobre... Eu falo de calagem de solo por questões de pH e ele vai lá e faz uma abordagem também na questão da agricultura. Então, a prova tem, né? A natureza vai entrar nas outras áreas também, né? E o que é interessante falar também é que o que diferencia também o Enem de outros vestibulares tradicionais é que
a questão ela não morre ali no comando da questão. As alternativas elas fecham a questão. Então, às vezes tu olha o texto base, ele pode ser mais química, ou mais biologia, ou até mais física. Mas aí a alternativa A envolve uma resposta biológica, a B uma resposta química. Isso. Então, ou seja, nas próprias alternativas tu já trabalha com essa ideia. Então não vai ter respostas puras, tá? Então tu vai trabalhar vários assuntos até mesmo nas próprias alternativas. Sim. Bom, ano após ano a gente vê que o aluno ele tem dificuldade nas disciplinas de ciências da natureza. A gente sabe que química, por exemplo, a Viviane comentou mais cedo, que química é a disciplina eleita mais difícil do Enem todos os anos. Sempre o aluno tem uma dificuldade com essa disciplina. Como vocês veem o relacionamento do aluno com física, com química, com biologia, desde lá do ensino fundamental, no ensino médio, chegando depois no Enem, que é a hora do vamos ver. Ver. O que eu percebo, né? Que os alunos têm uma dificuldade em química justamente por começar a química somente no ensino médio. Se tem ali a ideia de que no 9º ano a gente tem uma introdução à química e física, porém ela é muito rasa, né? E em muitas escolas, infelizmente, a gente não tem um professor que teve essa formação e acaba levando, né, o conteúdo mais para o seu lado, né? Eu já tive história de alunos me dizendo: Vivi, eu não tive química porque o meu professor era ou físico ou biólogo e acabou usando o tempo da química para a sua disciplina e acabou não tendo essa base. Então, o que acontece? Tu chegas no ensino médio, na época que tu já estuda menos, porque tu é adolescente, tu tem outras coisas para fazer, tu tem menos acompanhamento em casa e acaba lidando com 2 disciplinas que são pesadas, né? E que tu não tem essa bagagem prévia, ao contrário de biologia, por exemplo, onde tu já vens com as ciências desde o 5º, 6º ano. Então, tu acaba já adquirindo ferramentas para que tu consiga aprofundar no ensino médio, diferente da química e da física. E acaba que a física, tu consegue pelo menos, muitas vezes, usar essa abstração, né, que a gente estava comentando, de imaginar uma situação e pelo menos conseguir fazer alguma correlação e responder a questão, se não envolver cálculo principalmente. Agora, a química, a abstração ela já é bem mais complexa. Eu costumo em aula tentar, dou uns exemplos bem aleatórios, os alunos sabem, às vezes falo de festinha, de balada, de receita de bolo em casa para tentar trazer uma relação, mas é complicado, é difícil. E é engraçado que parece que tu cria um monstro na cabeça da criança no ensino fundamental, porque ela já vai desde cedo pensando assim: no ensino médio vai ter física, no ensino médio vai ter química. Ela já começa a antecipar uma coisa que deve ser muito difícil na cabeça dela, porque tem cálculo, porque tem isso, porque tem aquilo. Então a relação já começa tumultuada desde o início. O que tu acha, Alex? Bom, adicionalmente a essas questões que a Vivi levantou, tem em relação, claro, à própria biologia, que é a matemática, né? Sim. A linguagem da física e também da química acaba sendo, de certa forma, a matemática ali. Então, é uma ferramenta importante que tem que caminhar junto, por exemplo. E também, aí a Marisa depois pode comentar também sobre a biologia, a Vivi sobre a química, mas na física tem muitas questões que são contraintuitivas. Então, o senso comum ele tem uma ideia, no nosso cotidiano a gente tem uma ideia de como as coisas funcionam, e a explicação científica, às vezes, na maioria das vezes, é contrária a isso. Então, por exemplo, pela nossa intuição, sei lá, um corpo mais pesado chega primeiro ao solo, mas não é em todos os cenários, basta tirar o ar que eles chegam juntos. Isso é uma ideia contraintuitiva. Então, trabalhar esses obstáculos que os estudantes vão tendo, que são chamados obstáculos epistemológicos, isso é um ponto também de dificuldade. Sim. E o encontro tardio, né? Quanto mais cedo tiver física no ensino fundamental, melhor. Na biologia já sou um pouquinho mais privilegiada, né? Porque os alunos já têm mais curiosidade. Mas mesmo assim eu tenho que o tempo todo estar trazendo para o dia a dia dele, para que ele consiga entender assim, alguns conceitos, porque alguns são bem difíceis, como tu falou, e também a matemática, né? Onde entra a matemática, onde entra os cálculos, sempre dificulta um pouco a disciplina. Mas ainda acho que a nossa prova, né, a prova de biologia, ainda é a mais tranquila, assim, né? Pelo que eu vejo o movimento dos alunos, assim, eles ainda acham a melhor prova da natureza. Sim. Pessoal, Ciências da Natureza é uma prova que ela
se encaixa bastante com tecnologia, com atualidade, e o Enem se preocupa muito com o que é contemporâneo, com o que é novo, com o que é moderno, com o que é novidade. Que situações contemporâneas, modernas, de tecnologia vocês veem que podem cair na prova? E mais, que situações do dia a dia vocês veem que pode cair coisas que o aluno vivencia em casa, na rua, na escola, que pode acabar ajudando ele. Eu sempre me lembro daquela questão das batatas em biologia. Sim. Que tu deu exemplo em aula Aham. e caiu no domingo Na prova a também. questão da batata, que é uma questão do dia a dia, uma É. questão de cozinhar batatas, enfim. Então eu queria saber de vocês, assim, que situações da nossa sociedade, da nossa modernidade e do dia a dia que podem ajudar o aluno na prova. Quem começa? Eu acho que com relação à modernidade, acho que a prova vai vir muito com essas questões de terapia gênica, de célula-tronco, que está se falando muito, acredito que questões de engenharia, certamente vem alguma coisa. Em química, a questão da radioatividade é uma questão praticamente certa na prova. Esse ano a gente está fazendo 80 anos sobre Hiroshima e Nagasaki, então pode aparecer alguma coisa relacionada a isso. Essa parte tecnológica também, por exemplo, questões abordando grafeno tem aparecido, questões sobre células combustíveis, que é na verdade a eletroquímica aplicada, né? A gente também já apareceu na prova, né, algumas vezes, e a gente espera que se repita. E as clássicas, a parte de cálculo que Sim. sempre vem, né? Não, mas foi muito bom tu ter mencionado, né, em memória, né, aos 80 anos da bomba atômica, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, fissão nuclear, por exemplo, É uma ligada. aposta. E do ponto de vista até das outras áreas também. Para mim, mutações. biologia, exatamente, já ia Né? falar, mutações pode vir Claro. alguma coisa de sais minerais. Isso. E também nas Arte humanas ambiental. em história, Também. né, em filosofia, problematizando ciência versus humanidade, Também. por exemplo, né, porque, enfim, nós tínhamos lá Entra um toda a grupo questão, sim. de cientistas que estavam elaborando uma bomba, né, que causou uma tragédia, né? Sim. E do ponto de vista também da física, para além disso daí, o uso de aparelhos, né? O uso de aparelhos como o 5G, que a gente tem que estar relacionado à frequência, um número de dados maior num tempo menor. Dispositivos que a gente usa, o Enem gosta muito também da física da cozinha, tá? Então, uso de eletrodomésticos como, por exemplo, o micro-ondas, o refrigerador, o condicionador de ar, que a gente chama de ar-condicionado, Teve certo? uma questão com uma cafeteira que foi anulada. Não? Foi anulada, mas envolvia uma cafeteira elétrica, consumo de energia, em função do tempo. Então tem muito essa relação. E por que aparece muito o consumo de energia em função do tempo? Porque é uma questão de economia também, é uma questão de meio ambiente. Sim. Então, ou seja, quanto mais aparelhos ligados, maior o consumo de energia. E de onde essa energia vem? Não é de graça. Então, ou seja, tu tem cada vez mais impactos também. Sim. E buscar fontes alternativas de energia para essa demanda, por exemplo, né? Em todos os outros podcasts, seja de linguagens, de matemática, de humanas, enfim, se falou muito no problema do aluno, na dificuldade do aluno em interpretar as questões, em ler, em saber o que ele está lendo, como a Vivi comentou mais cedo. Às vezes o aluno nem reconhece o conteúdo que está sendo cobrado ali. Que erros de conceituação ou que erros que vocês veem que os alunos cometem na prova de natureza e que ele não pode cometer? Principalmente o nosso aluno aqui do Michigan, do Média 10. Onde vocês acham que armadilhas que vocês veem que eles estão caindo e caem sempre? E o Enem sempre vai lá e bota para eles caírem. Primeiro, não chega a ser, não é armadilha, tá? Faz parte do processo de elaboração de uma questão, mas um texto grande, com informações que são úteis para depois, tu tomando um cafezinho num sábado de manhã, te dá uma notícia bacana, certo? Mas que para resolver a questão em si não tem muita utilidade, e muitos dados, mas nem todos são úteis. Tá? Então a minha dica é, primeiro ponto, tira todos os dados do problema. Segundo ponto, identifica a variável alvo, que é aquela que tu quer descobrir. Segundo ponto, tenta uma equação que relaciona essas grandezas, inclusive a variável alvo. E a dica, a segunda já, tá? É que se tu não consegue resolver com uma equação, é porque todos aqueles dados que estão dando é para combinar duas ou mais equações. E a dica é igualar equações. Igualar o lado esquerdo ao lado direito. Exemplo,
Força resultante centrípeta é igual a força elétrica. Então, abre a centrípeta e abre a elétrica. Então, igualar equações e jogar com os dados. Marisa? Não, é bem o que o Alex falou. Esses textos muito longos, muito densos, normalmente eles precisam de vários conhecimentos para que tu consiga chegar no teu denominador. Então, é bem isso, ir sublinhando, ver aquilo que é mais importante, para que tu não fique muito tempo naquela questão. Acho que é bem isso. Uhum. TV? Nas questões de química, eu tenho percebido muito o uso de palavras-chave ou alguma frase específica que te direciona para o assunto que quer ser trabalhado. Então, eu tenho dito muito para os alunos em aula, é para perceber, porque ao longo do texto vai ter um momento onde aquela frase ou aquela palavra vai ser a determinante para que tu entenda o que o exercício quer de ti. Outra abordagem que aparece na prova, principalmente em questões que envolvem mais a parte ambiental ou a parte que a gente chama ali da química verde, que às vezes aparece na prova, de focar ali em menos impacto, é deles usarem termos como a mais adequada ou a mais eficiente. Então não quer dizer que uma outra alternativa esteja errada, e sim que ela não é a melhor opção. Então tu estar atento a quando o enunciado te pede isso, né? Qual, por exemplo, falando de separação de misturas, às vezes tem 2 separações possíveis para aquela demanda ali da questão, porém tem uma que é muito mais eficiente que a outra, e daí ele vai lá e pergunta qual é a mais eficiente. Aí tu sabe que tem 2 opções, mas tem uma que é a melhor. Então, é uma outra abordagem que em algumas questões de química também aparece. Uhum. Nas questões de biologia também aparecem muitas, assim, essas questões associadas à energia, que é bem isso, qual é a mais eficiente. Sim. Pessoal, é domingo, 4 horas da tarde, 4h30, o tempo tá acabando. O fiscal tá na porta, louco pra ir embora. Tu foi de chinelo havaiano, o chinelo arrebentou, tá? O coleguinha atrás tá abrindo um chocolate, deixou a água cair, a situação tá caótica, o tempo tá acabando. Que conteúdos vocês acham que de física, de química, de biologia, que o aluno tem que focar? Se eu tô com pouco tempo, eu vou focar aqui em físico-química, em genética, sei lá, para poder fazer a prova de modo assertivo. Na física, foca em questões de física térmica que envolvam conceitos como temperatura, calor, energia interna e também ondas, mais especificamente fenômenos ondulatórios, que vai ter 5 alternativas, obviamente, vai ter reflexão, refração, interferência, e aí com cada palavrinha-chave tu consegue resolver rapidamente uma questão de ondulatória. Ganha tempo e ela pontua muito bem também. Marisa? Em biologia, com certeza, ecologia, impactos ambientais, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio também, que são questões normalmente diretas. Ácidos nucleicos também, os processos também normalmente são questões que são tranquilas de resolver, processos de replicação, transcrição, tradução. E claro que eu não posso deixar de falar na botânica, né? Aquelas questões de botânica também são bem importantes. Em química, questões que envolvam ali identificação de funções orgânicas, que são questões geralmente rápidas, aplicação direta de conteúdo, questão de separação de misturas e radioatividade também geralmente são questões mais leves, vamos dizer assim. E também a parte de atomística que tem caído na prova com essa abordagem, por exemplo, de modelo de Bohr, que envolve fenômenos de luminescência, né, de transições eletrônicas, são questões que são rápidas e também pontuam super bem na prova. E eu sempre digo para eles, quando a questão a gente percebe que tem muito cálculo, tu deixa por último, para que primeiro tu resolva essas questões que são ali no TRI de nível fácil ou médio, vamos dizer assim, e deixa as que envolvam mais cálculos, falando de química, né, que geralmente são as elevadas, por último, porque se caso tu não tiver tempo para resolver, são as questões que menos vão impactar na tua nota. Pode falar. Não, e tem uma questão de confiança dentro da própria prova. Eu sei que esse cenário que tu ilustrou, ele é um cenário de tempo acabando, mas esse cenário já pode ser construído desde o início da prova. É a estratégia desde o início, aonde tipo, tu tem que ganhar confiança. Se tu olha de cara uma questão que tem muitos dados, relaciona muita coisa, primeiro, tu perde muito tempo e também tu diz assim, acho que o restante da prova vai ser nessa pegada. Então, dá uma mapeada na prova.
Aquelas dá uma questões que precisa folhada. reler. Isso, Tem que dá passar. uma folha. Não, tu não sai resolvendo, tu abre a prova e aquela visão que tu já tem, porque o nosso aluno ele já treinou, Sim. ele já fez vários simulados, então ele folheia, ele mapeia. Então tem que mapear e aí a partir dali tu começa, Ótima tu dica. cria uma hierarquia Sim. de questões que tu vai fazer. Não, essa aqui, ó, depois, tá? Porque faz muito sentido mesmo, né? Quando tu começa a resolver questões que tu domina bem um assunto, que são fáceis de serem resolvidas e que tu tem uma leitura dinâmica e tu já consegue perceber o assunto, tu vai Claro. com certeza ganhando confiança Uhum. e até ganhando tempo, né? Pro final da prova, quando tu já tá mais cansado, que daqui a pouco tu vai demorar mais numa questão, tu já resolveu as questões que tu tem maior pontuação. Então, isso acaba ajudando bastante, né? Nessa questão psicológica da prova também, né? Porque eu digo que o Enem, ele é muito psicológico, de tu tá muito bem ali emocionalmente, porque senão tu pode perder um ano inteiro por uma fração de segundos ali, uma questão que tu... E os primeiros minutos são decisivos. São. Tu abre uma prova e aí tu leva um tempo. Eu quando faço prova assim de concursos, eu levo uns 50 minutos para entender o estilo da prova. Tá? Eu faço a leitura e depois volto ganhando confiança e resolvendo as questões. Aí tu vê que aquela questão que parecia difícil nem é tanto. Não era tanto. Tu precisava só estar na prova. Baixar o giro. Isso, baixar o giro. Aí é biológico. Bom, indo para a reta final, Alex, uma pergunta para ti sobre física. Qual a importância do aluno entender ou decorar fórmulas? O que ele tem que entender? Como ele pode entender melhor essas fórmulas? Qual a importância do aluno entender sistemas de medidas, por exemplo? O que ele tem que levar? Ele tem que decorar, ele tem que levar isso decorado, ele tem que entender o conceito? Como que ele tem que lidar com essa parte que assusta muita gente, a parte mais de fórmulas e matemática da física? Bom, primeiro que as questões do Enem, elas são ricas em valores numéricos, são questões grandes, tem muitas informações que podem ser aproveitadas, deve ser aproveitado. Por exemplo, quando o exercício ele pergunta, seja a velocidade ou qualquer outra grandeza, ele precisa informar em que unidade ele quer. E muitas vezes a própria unidade, tu chega na equação. Então, se ele perguntar, por exemplo, qual é o valor do campo elétrico em Newton por Coulomb, tu já sabe que Newton é unidade de força e Coulomb é unidade de carga. Em química Acabou, isso também acabou de te dar a equação do campo elétrico, força elétrica divididos pela carga. Então, usar primeiro as informações disponíveis. É claro que nem em todas as questões a gente vai conseguir usar as unidades ao nosso favor ali, mas eu já vi várias questões que sim, a gente utilizou. A outra questão é que a gente tem um hábito de sempre transformar as unidades para o SI, para o Sistema Internacional de Unidades. Mas olha as alternativas primeiro, porque não é obrigatório o Enem pedir velocidade em metro por segundo, certo? Então, às vezes pode pedir em centímetro por segundo, quilômetro por hora, certo? Então, olha, tira os dados e a outra dica que eu considero bem importante, tem determinadas equações que têm constantes. Olha para as unidades dessas constantes. Por exemplo, quando a gente estuda em calorimetria, a equação fundamental da calorimetria, o calor específico manda na parada. Se ele te deu calor específico, por exemplo, em caloria por grama vezes graus Celsius, é porque tu vai usar a energia em caloria, a massa em gramas e a temperatura em graus Celsius. É melhor tu jogar do que fazer várias transformações de unidades, tá? Nesse sentido. Então, olha para essas constantes e tira os dados ali. Em relação às equações, a dica que eu dou é, sempre que aparecer a expressão, por exemplo, equilíbrio, forças em equilíbrio, trabalha com a ideia de igualdade, equilíbrio, que tem desse lado, tem que ter desse aqui. Então, duas equações, uma pode ser igual à outra. Abre o lado esquerdo, abre o lado direito. E uma coisa que eu acho que serve para todas as disciplinas, não só para a física, é a questão da lógica da situação. O Enem não cria situações tão absurdas, é uma questão que pode existir. Então, uma coisa que tu mexe de vez em quando é aquilo, velocidade negativa provavelmente não vai ter. Não, claro, do ponto de vista, aí é um bom ponto, porque assim, fisicamente, velocidade negativa, tu estar indo no sentido contrário ao eixo orientado como positivo. Isso existe. Agora, o que não pode acontecer, tipo uma criança pedalando, aprendendo a andar de bicicleta,
tá a 1.700 km por hora. Quilômetros por hora. Certo? Sim. Então tem coisas que ela tem que fazer um sentido, tá? Sim. Tem contexto. Inclusive, eu brinco bastante com os estudantes. Quem é que fica no alto de um prédio jogando pedra? Porque o exercício de queda livre é sempre assim, uma pessoa no alto de um prédio, abandona. É verdade, eles podiam ser um pouco mais criativos também e trabalhar questões que envolvam mais, de fato, o cotidiano. Mas isso aparece em várias questões e as alternativas também são algumas delas, né? São coerentes, outras totalmente fora da casinha, não tem como. Então, trabalhar mais ou menos nesse sentido. Tu vai calcular, tipo, a massa de um carro, por exemplo. Não estou falando carro de brinquedo, tá? Um carro verdadeiro. Não vai dar, tipo, na ordem de gramas, certo? Então, ou seja, não vai ter assim 500 gramas, 50 gramas. Não, isso aí ou seja, 500 quilogramas. Eu estou chutando um valor, Sim. mas tem que fazer um sentido quando tu calcular uma massa, a aceleração de alguma coisa e por aí vai. Marisa, em biologia, é muito importante o aluno se ligar em DNA, em genética, em questões assim, porque acredito que o Enem cobre muito, se envolva muito questões com saúde, com como é o nosso estilo de vida hoje em dia, como que a gente vive, como que a gente se alimenta, enfim. Como que tu vê que questões desse tipo podem cair na prova? O que eu acho que é bem importante o aluno saber? Primeiro, ele tem que saber diferenciar muito bem o que é o DNA e o que é o RNA, principais enzimas que atuam nos processos também, as ligações químicas também, né? Vivi pode vir junto nessas questões de material genético, então as enzimas tem que saber os nomes, hoje para nós já são nomes comuns, então eles podem cobrar em prova. Com relação à cura de doenças, terapia gênica hoje, acredito que possa aparecer alguma coisa na prova. Também pode aparecer transgênicos também, que é bem recorrente na prova. Localização do material genético, quais são os principais processos que acontecem nas células, enzimas, enfim, que atuam no processo, importância desses processos. Então, são questões que a gente acredita que vão vir na prova. Ótimo. E Vivi, contigo agora. Química orgânica é um peso pesado da química, sempre vem, não adianta, não dá para fugir, é fato. Como que tu vê que funções orgânicas, polímeros, pode cair na prova, até pensando numa questão ambiental, porque o Enem tem vindo cobrando também essa questão de meio ambiente, enfim, como que tu vê que a química orgânica pode entrar nesse... Bom, primeiro eles podem cobrar desde a parte mais básica, falando, por exemplo, de hidrocarbonetos, petróleo, né? Que desde a forma de extração e de refino do petróleo, falando dos produtos, até chegar aos polímeros, né? Os plásticos. Peço que os alunos deem uma retomadinha rápida ali nas funções da questão de identificação. Tem muitos grupos funcionais que são parecidos, que, como eu falo em aula, né, uma hidroxila ligado direto no aromático é um grupo, se não tiver no aromático é outro grupo. Então, que eles se deem conta disso, né, porque praticamente certo de vir uma questão sobre identificação de grupos funcionais. E com isso, né, a identificação dos grupos funcionais trazendo acidez e basicidade nos compostos orgânicos. Então, a gente tem muitas questões relacionadas à neutralização de compostos. Tem um cheiro de peixe podre na minha geladeira que é responsável por uma amina. Eu quero remover o cheiro desse peixe podre na minha geladeira. A amina é uma base. Então, que tipo de produto de limpeza eu tenho que usar para remover esse cheiro de uma base? Um ácido. Mas não pode ser um ácido forte, tem que ser um ácido orgânico. Então, essa abordagem é muito utilizada na prova. E as propriedades dos compostos orgânicos, né? Trabalhar forças intermoleculares, pontes de hidrogênio. Quando um composto orgânico ele tem ponte de hidrogênio, ele vai aumentar muito a sua solubilidade em água. Aí entram questões, por exemplo, como vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, né? Que vão ser mais facilmente absorvidas dependendo da sua composição, né? E as reações orgânicas que entram também os polímeros, né? Nas reações orgânicas é importante o aluno saber observar o que muda da molécula do reagente para a molécula do produto. Se é a quebra de uma ligação, se é a entrada de um grupo funcional novo, se é aumento de ligações com oxigênio. É isso que vai fazer com que ele identifique se a reação é de oxirredução, se a reação é de adição, se a reação é de polimerização. Então, isso tudo vai ser trabalhado na revisão, né? Lá na nossa segunda semana, mas que são assuntos importantes para que eles
observem nessa semana pré-prova. Aí, aprendeu, né? Pegou, né? Anotei tudo. A gente vai tirar foto do quadro. Claro. Gente, muito obrigado. Encerramos os nossos podcasts aqui. O ano está acabando. Mais um ano de trabalho, de bastante cafezinho. Bastante atestado. Muito obrigado para vocês estarem aqui. Obrigado para quem assistiu. E até a próxima, não, que é o último Enem que o pessoal vai fazer. Não tem mais. Esse é o último. Então, até a faculdade. Um abraço. Feito. Tchau, tchau.